Fala comigo. Vivendo a vida. Não existe outra forma de nós vivermos a vida sem deixar o tempo passar. Mas o passar do tempo, irmãos, quando o passar do tempo cumpre o seu propósito, isso não de alguma forma não é só o passar do tempo. Isso não é gastar o tempo. Quando o passar do tempo cumpre o seu propósito, isso de fato nos faz viver a vida. Mas quando o passar dos anos, o passar dos dias, o passar do tempo, como diz o tema da palavra, simplesmente passa, e o propósito para o qual nós fomos criados não se cumpre, nós não vivemos a vida, nós gastamos a vida. É por isso que é muito comum nós vermos pessoas que a gente costuma dizer que tem síndrome de Salomão. Quando chega no final da vida e descobre que se pudesse voltar atrás, teria feito tudo diferente. Mas não tem como voltar atrás. Se pudesse voltar atrás, não teria cometido os mesmos erros, mas você não tem como voltar atrás. Se tivesse como Deus conceder mais 20, 30 anos, faria diferente. Se pudesse trazer de volta as pessoas que se foram, faria diferente, mas não tem como trazer de volta. É essa sensação que algumas pessoas têm de que não viveram a vida, simplesmente gastaram. Por isso o tema da palavra é esse, vivendo a vida. Fala assim, vivendo a vida. Quando passar do tempo, cumpre o seu propósito. Sobre isso nós vamos falar. Abra sua Bíblia no Salmo de número 90. Diz assim a palavra do Senhor: pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente. Fala assim, rapidamente. E nós voamos. Fala assim, o tempo voa, diz a Bíblia. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, vamos orar. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu preciso ouvir a tua voz. Fala comigo nessa noite. Usa a tua palavra. E eu dou liberdade ao teu Espírito Santo para falar ao meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, mais uma vez estamos diante da tua palavra, diante da tua presença e diante de uma série de expectativas que é gerada dentro do nosso coração quando nós entendemos que o teu Espírito Santo se manifesta num lugar e a tua palavra é ministrada. Tem sido assim até aqui e nós te somos gratos por isso. Nós te pedimos que por mais uma vez o Senhor repita a dose do que o Senhor tem nos dado nesses dias em que o Senhor tem se manifestado aqui, e o Senhor mais uma vez fale conosco. É o que te pedimos, Senhor, e te agradecemos porque somos certos de que o Senhor cumprirá a tua promessa, de que a tua palavra não voltará vazia nessa noite, em nome de Jesus, amém. Eu já contei essa história aqui uma vez, já fiz essa ilustração uma vez, há muitos anos atrás, alguns anos atrás. Eu vou fazer de novo porque muitas pessoas são novas e eu gostaria de saber a resposta de algumas pessoas. Imagine que alguém que goste muito de você, essa pessoa gosta muito de você, porque para fazer isso aqui ela tem que gostar muito de você. Ela cria uma conta corrente para você e simplesmente liga e fala: amanhã eu vou depositar R$86.400 na sua conta. Vou dar de presente para você gastar com o que você quiser. Mas existem algumas condições para que você use esse dinheiro. Se você de fato quiser garantir que haja um novo depósito no dia seguinte, porque eu vou depositar amanhã, e se você cumprir as condições amanhã, no outro dia eu deposito mais R$86.400. E se você cumprir mais uma vez os requisitos naquele dia seguinte, no outro dia eu vou depositar mais 86. Fala a verdade, gosta muito de você, não gosta? Poxa vida, traz um anjo desse, Senhor. Mas tem algumas condições. Quais são as regras? Primeiro, você não pode transferir esse dinheiro para ninguém. O dinheiro é para você. Então você não pode transferir esse dinheiro para ninguém. Segunda regra: todos os dias, à meia-noite,
o saldo é zerado. Então você tem R$ 86.400 para gastar durante o dia. Se você não gastar durante o dia tudo, o saldo de um dia não acumula para outro dia. Então, vai bater meia-noite, o saldo vai ser zerado. Se você gastou, gastou. Se você não gastou, o problema é seu, o saldo foi perdido e possivelmente no outro dia já não vai haver mais, né? Porque você não cumpriu umas regras. Terceira regra: você precisa todos os dias convencer o depositante de que vale a pena depositar no outro dia para você mais 86.400. Qual é a forma que você vai usar para convencer isso? Cumprindo as regras anteriores e comprovando para o depositante de que você gastou aquele dinheiro da melhor forma possível. Deu para entender? Então, primeira regra: você não pode transferir o dinheiro para ninguém. Segunda regra: você tem que gastar tudo naquele dia. Terceira regra: você tem que gastar tudo, mas não jogando fora. Você tem que investir da melhor forma. Porque se você investir da melhor forma, a pessoa vai entender: puxa, vale a pena investir mais 86 mil nela. Deu para entender? O que você faria com esse dinheiro? Vamos entrevistar? Faz tempo que entrevistar. Você está agora de frente com o Bruno Gomes. O que você faria, meu irmão? 86 mil pila na sua conta. Você compraria o quê? Faria o quê com esses 86? Um carro novo, bom, de uns 50 mil. E o restante? Vai pensando aí. Você tem mais ou menos uns 30 mil para você gastar da meia-noite. Alice! O que você compraria, Alice, com 86.400 reais? Um lote. Um lote. Um bom investimento. Gastou dinheiro, torrou dinheiro. E no outro dia, o que você faria? Compraria um material para construir uma casa. Espertinho você, já arrumou 3 dias já. Muito bem. Vocês ficam com medo? Eu fico olhando vocês assim. O microfone não morde, não. Elaine. 86.400. Não pode dar, né? Não pode dar. Cática não pode transferir. Sinceridade, eu não sei. Muito bem. Vocês pensaram aí? O que você faria? Isabela, minha bela. A produção trabalha e responde. O que você faria, minha filha, hoje com 86 mil? Fala, comprava uma casa para morar sozinha. Não faz isso não, minha filha. Eu pagaria minha faculdade à vista, né? Pagaria sua faculdade à vista, um bom investimento. E no outro dia? Ai, eu já não sei não. Irmãos, preste atenção. Todos os dias, alguém deposita na sua conta 86.400 unidades de alguma coisa. Não é dinheiro, mas alguém deposita todos os dias 86.400 unidades de segundos. Esse é o nosso tempo de vida, irmãos, por dia. Deus deposita para mim e para você todos os dias 24 horas, 1.440 minutos e os exatos 86.400 segundos. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Além do depósito, Deus nos dá o direito de fazer com esses segundos de vida o que a gente quiser. Dá ou não dá? Você escolheu estar aqui, mas você poderia não ter escolhido. Você pode escolher ficar aqui até as 9. Mas se você quiser agora levantar e ir embora, você vai. Não é? Mas a esperança de Deus, irmãos, é que nós, de alguma forma, nós aplicássemos esse tempo tão precioso, embora não nos custe nada, pelo menos aparentemente, porque a gente não paga nada para Deus para conquistar esses 86.400 segundos por dia de vida. Então, pelo menos a expectativa do coração de Deus é que nós aplicássemos esse tempo tão precioso da melhor forma possível. Agora preste atenção. Para algumas pessoas o tempo não tem valor, mas o fato do tempo não ter valor para algumas pessoas, porque teoricamente é de graça,
O tempo é uma das maiores preciosidades que Deus nos dá para administrar. Você quer ver o valor do tempo? Pergunta para um estudante que foi reprovado o valor de um ano. De um ano perdido. Alguém aqui, quando estudou, repetiu de ano? Confessa, pecador. Quem repetiu de ano? Só isso. Vocês querem... Faz uma falta, não faz? Se a gente pudesse pegar o ano perdido. Pergunta para a mãe de um bebê prematuro o valor de um mês. Para quem teve um filho nascido prematuramente, o valor de um mês. Um mês a mais, a criança teria nascido com a saúde melhor. Um mês a mais, seriam menos complicações. Um mês a mais, era um tempo a menos no hospital. Um mês. Pergunta para um casal de namorados qual o valor de uma hora. Principalmente se for aquele casal que estuda, trabalha durante a semana e só se vê uma vez por semana. Pergunta para eles. Você já notou que para eles todo o tempo não é suficiente? Às vezes eles se encontram. Quem é pai aí que tem filho adolescente, né, que namora, sabe disso. O camarada às vezes chega às 7 horas da noite. Se você deixar da meia-noite, ele não vai embora não. Aí você chega assim para ela, ô meu filho, vai embora não? Ah, só mais um pouquinho. Que mais um pouquinho, rapaz? Uma hora só, a mais, já está aí, já dá meia-noite, bora, quero ir embora. Ah, então tá bom, passou tão rápido. Não é assim? Dá mais uma horinha, para você ver se não tem valor. Pergunta para alguém, quem aqui vem de ônibus para a igreja? Levanta a mão aí. Ninguém vem de ônibus? Rapaz, vocês estão prosperando com força, hein? Fala que nada, pastor, vem a pé. Pergunta para quem pega ônibus o valor de 1 minuto. Ou talvez de 1 segundo às vezes. Mas eu acho que de 1 minuto. O ônibus passa aos exatos 19 horas e 30 minutos. Você chegou 19h31 no ponto. Quando você chegou, o amarelinho já está raindo. Puxa vida, se eu chegasse 1 minuto antes. Quem aqui no trânsito? Quem aqui dirige? Quem aqui já escapou de um acidente de trânsito? Por causa de 1 segundo. Aquele segundo que parece que o anjo faz assim com a asa. Você só sente o carro fazer assim, ó. E a gritaria do povo. O que foi isso? Eu digo, nada. O anjo pegou no volante e tirou. 1 segundo é o suficiente para fazer a diferença entre a vida e a morte, às vezes, de uma família inteira. Pergunta para um atleta que ficou com a medalha de prata a importância de 1 milésimo de segundo. Às vezes, por causa de 1 milésimo de segundo, ele podia ter botado um nariz à frente e ganhado uma medalha de ouro e ter a história dele marcada pelo mundo inteiro. O tempo, irmãos, tem valor. E quem não sabe aproveitar o tempo, joga fora oportunidades únicas de fazer com que esse tempo de vida cumpra o propósito para o qual ele foi concedido. Porque Deus não nos dá nada à toa. Esse é o problema de algumas pessoas, de achar que porque a salvação é dada pela graça, ela foi de graça. Não, ela custou um preço. Então tem muita gente que não está nem aí para a salvação. Porque não custou nada para ele, não custou nada para ela. Mas não significa que foi de graça. Alguém pagou o preço. Então, esse tempo, Deus nos dá debaixo de um propósito. E a nossa obrigação, o nosso compromisso é fazer desse tempo, irmãos, o mais útil possível para nós, e não digo principalmente, mas também para as pessoas que estão à nossa volta, porque as pessoas também participam do nosso tempo. Quem aqui já perdeu pai e mãe, se eu perguntasse para você o que você daria para poder passar mais 1 hora com a sua mãe, voltar lá atrás e passar mais 1 hora com seu pai ou com o irmão. Então o tempo tem valor. E o tempo influencia na nossa vida e na vida das pessoas que estão à nossa volta. Essa semana a cidade de Manhuaçu completou aí 142 anos. Parabéns para a cidade, né? 142 anos. Quando você vai analisar, irmãos, no geral do estado, é uma cidade até jovem.
Porque tem muitas outras cidades no estado mais antigas. Por exemplo, é o caso de uma cidade chamada Matias Cardoso. Matias Cardoso é uma cidade que fica no norte de Minas Gerais, que tem mais de 300 anos de existência. Ouro Preto é uma outra cidade que tem mais de 300 anos. Mariana, uma cidade aqui pertinho, aí, que aconteceu a queda da barragem lá, tem mais de 300 anos. Então, perto de Manhuaçu é uma cidade jovem. Aí, essa semana está uma discussão aí por causa de uma proposta que o governo fez, está fazendo, né? Já entregou para a Câmara dos Deputados, de um pacto federativo, onde, nesse pacto federativo, a proposta do governo é unificar alguns municípios. A gente fala alguns, mas para cada 4 municípios do Brasil, se a regra for aprovada, um vai cair, vai se unir ao outro. Por quê? Porque são municípios com menos de 5 mil habitantes e com arrecadação de 10% da receita total. Só em Minas Gerais, eu acho que são 231 cidades que vão deixar de existir. Por quê? Porque, aparentemente, para o governo federal, os anos de vida dessa cidade não estão fazendo ela desenvolver. Se você não tem condições de se sustentar sozinho, se você não tem condições de sustentar as contas da sua cidade, da sua prefeitura sozinho, sem pedir ajuda do governo federal, sem pedir royalties, você não pode ser cidade. É o que a gente falaria para um jovem. Eu quero morar sozinho. Você paga suas contas? Você paga sua faculdade? Você compra sua comida? Você faz comida? Você passa sua roupa? Você lava sua roupa? Não. Então você não pode morar sozinho. É isso que o governo está tentando mostrar. Aí então essa discussão, tem um monte de município desesperado. É lógico que esses municípios aqui que eu falei, nenhum deles vão se aplicar essa regra aqui, mas para você ter uma ideia, o que é anos de existência. Matias Cardoso com mais de 300 anos de existência. Sabe quantos habitantes tem? 10.900. Mais de 300 anos. A cidade não evoluiu. Mariana, com mais de 300 anos, tem 58 mil habitantes. Ouro Preto, com mais de 300 anos, 309 anos exatamente, porque fez 300 anos em 2011, tem 70 mil habitantes. Manhuaçu com 142 tem quanto? 86. Era 92, mas teve uma queda aí, e hoje estima-se aí que tenha 86 mil. Então, pelo menos aí uns 6 mil são por fora desses últimos anos. Mas aonde que eu quero chegar? De alguma forma, gente, esses 142 anos da cidade funcionaram melhor, e não desmerecendo as outras cidades, não é isso, mas é só comparando anos de existência. Os 142 anos de Manhuaçu funcionaram melhor do que os 300 de outras. Não foram os anos de existência que fizeram a diferença para o crescimento da cidade. Os anos passaram, não fez muita diferença. Quando o salmista aqui, irmãos, ele escreve esses versos aqui, a intenção tanto dele, como eu creio que também do coração de Deus, era nos despertar, nos ensinar do quanto a nossa vida é breve, do quanto a nossa vida é passageira, do quanto a nossa vida passa como um relâmpago. Eu me lembro quando eu entrei para o seminário, primeira vez que eu voltei de ônibus do seminário para casa, aí tinha alguns seminaristas de 4º ano, assim. Alguns já eram até pastores, já pastoreavam algumas congregações. Aí eu lembro que um virou para mim assim e falou assim: você é novo no seminário, né? Eu falei, sou, entrei no 1º ano. Tá no 1º ano, cara? Aí fez assim nas minhas costas, você vai ver só. Quando você menos esperar, o PR está na sua frente e pessoas estão olhando você como um homem de Deus, um pastor chamado. Eu falei, é. De fato, o tempo voou. Quando eu era mais novo, eu era doido para fazer 18 anos. E todo mundo falava, depois que você fizer 18 anos, você vai ver como é que a vida passa num relâmpago. Irmãos, eu estou já com 38, caminhando para 39. Eu vou 40 daqui a um ano e pouco, irmão. Aí essa semana eu estava conversando com a minha mãe sentada assim, olhando para mim. Falei, o quê, mãe? Você já vai fazer 40 anos, né, meu filho? Eu falei, poxa, conversa chata, hein, mãe? O tempo passa, irmãos, muito rápido. É isso que o salmista quer ensinar pra gente. Que a vida passa de uma forma muito, sabe, rápida, como um relâmpago mesmo.
Daí a importância de nós nos atentarmos para algo que o próprio versículo 12 fala, no próprio salmo aí, no mesmo salmo, no versículo 12. Vai nos ensinar a contar os nossos dias. Mas mais importante do que a gente aprender a contar os nossos dias, é a gente saber viver os nossos dias da forma mais sábia possível, da forma mais produtiva possível, porque é um absurdo pessoas chegarem à idade adulta e não produzirem nada. Pessoas chegam, irmãos, à idade, às vezes, a terceira idade, e não produziram nada para si. Não somaram nada. O desafio da gente viver os nossos anos de vida da forma mais intensa possível. A gente deixa os nossos 86.400 segundos por dia passar de uma forma muito rápida. E de uma forma não só rápida não, de uma forma muito corriqueira. Faz assim. Isso aí nunca mais volta. Esse segundo que você gastou para fazer isso aqui, ó, nunca mais volta. Tem que ser vivido de uma forma importante, não tem? Então gasta esse outro segundo que você vai ter para dar um abraço nessa pessoa que está do seu lado aí. Dá um abraço nela aí. Abençoa. Isso aí. Gasta 2, 3 segundos. Abençoa a vida dela. Isso. Fala a verdade. É melhor gastar 4, 5 segundos abençoando a vida de alguém do que gastar os nossos segundos de vida não fazendo nada. Para que serve isso? Nada. Deu para entender, gente? É sobre isso que eu creio que o Espírito Santo quer nos ministrar hoje. Sobre como nós podemos viver o nosso tempo. Não vamos só passar o tempo, não. Nós vamos viver. Descongela lá, irmão. Isso. Nós vamos viver o nosso tempo de forma mais sábia, de forma mais produtiva e de uma forma mais intensa. O mais possível que for, né? Da melhor forma possível. Vamos lá. Primeiro, descubra o real propósito para o qual você foi criado. Esse é o primeiro passo para a gente poder viver a nossa vida de uma forma mais sábia, de uma forma mais produtiva e de uma forma mais intensa. Quando a gente descobre o propósito para o qual a gente foi criado. Isaías capítulo 43, versículo 7, diz assim: a todos os que são chamados pelo meu nome, isso é Deus falando, a todos que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Isso é Deus falando, eu te criei, eu te formei, eu te planejei, eu te formei para a minha glória, para a minha honra, para a minha alegria. Eu criei você para que de alguma forma, quando eu olhasse para você, isso fosse motivo de alegria para mim. Foi para isso que Deus criou o homem. O Salmo 100, versículo 2 e 3, a Bíblia diz assim: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Já ensina muita coisa para a gente. Algumas pessoas que chegam na hora da adoração ficam assim, ó, encosta na parede, dorme, não faz nada. A Bíblia ensina que a gente deve se apresentar diante dele com alegria e cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos. Se Ele nos fez, nós somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Gente, nada, nem ninguém fora do propósito para o qual foi criado funciona. Nada nesse mundo, nem ninguém nesse mundo, fora do propósito para o qual foi criado, pode dar certo. Uma vez eu estava participando de um concerto de uma determinada coisa. Aí eu estou olhando um cara com um martelo na mão, tentando abrir uma chapa, mas fazendo com a parte de trás do martelo, como se fosse um pé de cabra. E eu estou vendo que a chapa é muito mais forte do que o martelo. E eu só estou acompanhando, tipo, não vai dar certo. Não vai dar, tá o cara forçando, tá forçando, daqui a pouco só escuta um estalo. Tá! Quebrou o martelo. E, puxa vida, quebrei um martelo. Martelo bom, rapaz. Esse martelo foi meu pai que me deu. Esse martelo não sei o que, contando a história do martelo, já era, irmão. Martelo foi feito para ser usado como pé de cabra? Não. Tudo que você usar num propósito diferente para o qual ele foi criado, não vai dar certo. Uma vez eu fui tirar um parafuso enferrujado, e normalmente as pessoas, não, dá uma pancadinha que solta.
Sim, mas você vai dar pancada com o quê? Com um martelo. Exatamente, com um martelo. Aí eu fui e peguei a chave de fenda. E dei a bancadinha. Quando eu dei a pancada, a ponta da chave de fenda quebrou. Estraguei a chave de fenda. Culpa da chave? Burro fui eu. Não é? Chave de fenda foi feita para usar como talhadeira? Não. Então, tudo que a gente usar fora do propósito para o qual aquilo foi criado, a tendência é que não vai dar certo. A nossa vida, irmãos, é a mesma coisa. A nossa vida sendo vivida fora do propósito para o qual ela foi criada, esquece, não vai dar certo. E uma das coisas que mais tem destruído pessoas hoje é o fato de pessoas tentarem descobrir o propósito da vida delas nelas mesmas. São aquelas pessoas que são adeptas dessa opinião que o importante é ser feliz. Se me faz feliz, então tá certo. Quando na realidade, o propósito da nossa vida nunca foi nos fazer feliz. O propósito da nossa vida não é para a nossa glória. O propósito da nossa vida é para a glória de quem? Enquanto nós ficarmos buscando em nós mesmos o propósito da nossa vida, a tendência é que a gente se frustre sempre. A primeira coisa que o ser humano tem que entender, gente, é que o propósito para o qual ele foi criado não está nele. O propósito para o qual eu e você nós fomos criados está em Deus. Nós fomos criados para a glória dele, para a honra dele, para a satisfação e alegria dele. Qualquer coisa que a gente viva nessa terra, além disso, é bônus. É por isso que a Bíblia fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas serão acrescentadas. Você vai para o Salmo 37, versículo 4, a Bíblia diz, agrada-te do Senhor, deleita-te no Senhor, alegre-se com o Senhor, e Ele concederá o desejo do teu. Em outras palavras, meu filho, faça da alegria do Senhor a sua alegria. Faça da satisfação de Deus a sua satisfação. Porque se nós vivermos para a alegria dele, a nossa alegria vem a barranco. Se a gente viver em função de satisfazer a ele, a nossa satisfação vem atrás. Quando a gente busca ele em primeiro lugar, as outras coisas, gente, foi ele quem disse. Se ele disse, ele cumpre. As outras coisas ele acrescenta. O resto é resto, gente. Fora disso, é jogar tempo de vida fora. Eu sempre falo isso com uma pessoa ou outra. Em Campos eu morava numa casa que para mim é a casa dos meus sonhos. Foi uma casa que eu sempre, não digo que eu pedi a Deus, mas é uma casa que eu sempre quis. Uma casa que tivesse um ambiente para eu trabalhar, uma casa que tivesse um ambiente para eu descansar, e uma casa que tivesse um ambiente para eu morar. Então eu tinha piscina na minha casa, eu tinha churrasqueira na minha casa. Isso é algo que me faz falta, que às vezes eu sinto falta. Por quê? Por exemplo, semana passada eu planejei com a minha família e disse, vou organizar a agenda direitinho, segunda-feira a gente tenta dar uma fugidinha para poder a gente descansar, né? Ir para um sítio, tomar um banho de piscina e tal. Quando chegou na sexta-feira, meu filhinho menor gripou. Como é que você leva 2 crianças para tomar banho de piscina, tendo um gripado? Covardia, né? Acabou o projeto da família inteira. Acabou. Antigamente não. Você marcava o final de semana, não deu certo, não tem problema não. Segunda-feira, quando a gente chegar do trabalho, a gente tira uma horinha, vai lá, dá um mergulhinho e passa e... Não tem problema não. Na terça-feira, se der, a gente vai lá, queima uma carninha e desce e vai dormir. Porque você tinha tudo dentro de casa. Isso é algo que me faz falta. Mas o fato de eu não ter isso hoje, não é algo que me faz infeliz. Por quê? Porque eu sei que eu abri mão de coisas que eu gostava de fazer para cumprir um propósito para o qual eu fui chamado. É o propósito da minha vida, irmãos. Eu lembro quando eu fui chamado para pastorear essa igreja aqui, eu falando com a minha esposa, minha filha, a gente precisa ir para Manhuaçu o mais rápido possível. Eu disse, mas por que essa sangria toda desatada para ser isso? Não, porque eu já estou começando a ficar preocupado em ficar aqui. Porque se o propósito de Deus é a gente lá, estando aqui eu estou no propósito errado. Eu já estou com medo de um dia eu chegar aqui e pegar essa casa pegando fogo. Porque quem vive fora do propósito, irmãos, empresta o que tem e o que conquistou também para um propósito errado. Então apressa da gente sair, da gente vir embora logo, para que a gente estivesse no centro da vontade daquele que nos chamou. Isso é conhecer o propósito. Porque viver fora do propósito de Deus, irmãos, é conviver com a frustração batendo na porta todo dia. É ficar buscando felicidade em coisas que você não vai encontrar.
A gente vai ficar procurando coisas que nos completem, quando na realidade Deus não vai deixar que essas coisas nos completem, enquanto a gente não estiver no centro da vontade dele. Uma vez no seminário, a gente numa saída de aula, eu lembro quando chegou, a gente tinha capela no final do seminário, e a gente sempre fazia isso que a gente faz em célula aqui, né? No final das células, né, do pedido de oração, tal. Alguém tem algum pedido de oração, irmãos, e tal? Aí eu me lembro de uma vez, um irmão levantando, não, eu queria que orasse por um amigo meu, ele não é cristão, né, mas ele tem passado por dificuldades muito grandes e tal, e infelizmente ele é ateu. Mas de alguma forma eu gostaria que nós orássemos por ele, para que Deus abençoasse. Eu lembro, foi uma das orações mais sábias que eu já vi uma pessoa fazer. Aí veio o professor do seminário: Senhor, nós oramos pela vida desse homem. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor o revista da tua graça, da tua misericórdia, que o Senhor traga cura sobre a enfermidade, que o Senhor traga paz nas áreas da vida dele, nas quais ele tem vivido em tranquilidade, problemas e tal. Que o Senhor faça pela vida dele o que for possível ser feito, mas que o Senhor nunca permita que ele seja feliz enquanto ele não encontrar o Senhor e descobrir que só há felicidade no Senhor. Isso é propósito, irmãos. Você pode conquistar o que você tiver que conquistar. Você pode andar num bom carro. Você pode ter uma conta abarrotada de milhões e milhões de reais. Fora do propósito de Deus, não existe felicidade. Deu para entender? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já entendeu para qual propósito você foi criado? Você já descobriu para qual propósito você foi criado? Eu fui criado para ser filho de fulano. Não, isso aí é bônus. Eu fui criado para casar com fulano. Tem jovem que fala assim: eu nasci para casar com ela. Não, você nasceu para outra coisa. Se casar com ela é bônus. Ou também, se não casar, pode ser também um livramento e é bônus. Você não foi criado para isso. Você foi criado para a glória dele, para a honra dele. Enquanto nós tivermos pessoas, irmãos, passando o tempo da vida sem descobrir o propósito para o qual foram criadas, nós vamos estar lidando com pessoas frustradas, desanimadas, depressivas, com vontade de suicidar, achando que a vida não vale a pena. Descobre o propósito, que a vida muda. Segunda forma de nós vivermos de uma forma mais intensa, de uma forma mais sábia, produtiva. Analise enquanto há tempo se o propósito tem em você se cumprido. Segundo, analise enquanto há tempo se o propósito tem em você se cumprido. Qual o propósito? Esse que nós falamos aqui. Porque não basta descobrir o propósito. Eu conheço um monte de gente que sabe o propósito para o qual ela foi criada, mas vive fora do propósito. Alguns anos eu aconselho uma pessoa a respeito dela cumprir o propósito dela. A pessoa tem uma voz linda. A pessoa foi usada durante anos por Deus na área de louvor, em ministração de louvor, foi parte de louvor em igreja grande. Resumo, desde que eu conheço a pessoa que eu falo, você precisa voltar para o propósito. Eu sei. Você precisa voltar para o propósito. Eu sei. Passam-se os anos, você precisa voltar para o centro da vontade de Deus na sua vida. Deus te criou para algo, Deus te deu um dom, um talento, você está enterrando o seu talento, você precisa voltar para o propósito. O que ela fala? Eu sei. Basta saber? Não. Não basta saber o propósito. Porque é muito comum pessoas saberem qual é o propósito, mas não viverem o propósito. Por que é importante, gente, a gente entender se o propósito tem se cumprido ou não? Porque se a gente olha para a nossa vida e a gente entende que o propósito tem se cumprido, a gente é feliz. Foi o que eu acabei de falar anteriormente, lá as faltas que às vezes eu sinto. Sinto falta? Sinto, mas eu não sofro pela falta, eu não morro pela falta, eu não sou infeliz por essa falta, porque eu sei que eu abri mão de algo por algo muito maior, e esse propósito tem se cumprido, e isso me satisfaz, isso me deixa feliz. Eu posso não ter tudo que eu quero, mas eu tenho tudo que eu preciso para que o propósito se cumpra na minha vida, ponto. De boa, como a gente diz, de boa, a gente supera bem. Então a gente sabe
Que, é lógico, se as condições da vida da gente melhoram, seria bom que melhorasse. Um emprego melhor, seria bom. Uma faculdade a mais, seria melhor. Um salário melhor. Um casamento, não digo um casamento melhor, mas um casamento saudável, ou até um casamento para quem não tem. Filhos. Filho dá trabalho? Dá, mas completa a vida da gente. Um carro melhor, uma casa melhor, nada disso é pecado. Então, se mudar, é de bom grado, seja bem-vindo. Mas se permanecer do mesmo jeito, gente, isso não vai ser motivo para tornar a gente uma pessoa infeliz. Por quê? Porque embora a gente não tenha um carro melhor, embora não tenha um casamento, embora não tenha filhos, embora não tenha uma casa melhor, nós temos o propósito se cumprindo. E o propósito é maior do que as outras coisas. A gente se agrada no Senhor, a gente se deleita no Senhor para que Ele realize os desejos. A gente não realiza os desejos para se agradar. A gente se agrada para que os desejos sejam realizados. Mas se não realizar, amém também. Nós temos pessoas hoje, irmãos, vivendo o Evangelho de forma frustrada, porque não aprenderam a ler a Bíblia e realizar a Bíblia e entender o que a Bíblia fala. A Bíblia não nos promete bens materiais, irmãos. A Bíblia nos promete a fidelidade de um Deus que pode por nós todas as coisas. Mas se não quiser fazer, Ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Então não tem motivo para pessoas ficarem frustradas. Então se vier, amém, mas se não vier, o propósito está se cumprindo do mesmo jeito. Então é importante a gente entender se o propósito está se cumprindo na nossa vida. Você imagina se o seu pastor tivesse aberto mão de tudo que abriu, tivesse passado por tudo que passou e passa, e não visse o propósito de Deus se cumprindo na sua vida. É extremamente frustrante, não é? Poxa, Senhor, a gente se dedica e... Meu pastor uma vez falou sobre isso comigo. Eu falando, rapaz, que luta, poxa. Doideira, mas é tanto problema. Eu estou chegando à conclusão, acho que o problema sou eu. Ele foi e virou para mim assim, tem gente dando certo lá? Sim ou não? Poxa, bora, rapaz, responde, tem gente dando certo lá? Tem, então o problema é você. Não condicione o sucesso do propósito de Deus na sua vida com base no fracasso dos outros. Se todo mundo estivesse fracassando, aí eu dizia a você, rapaz, você está matando a igreja. Você está matando as pessoas. Mas se tem pessoas se convertendo, se tem pessoas indo para o céu, se tem pessoas conhecendo Jesus a partir do propósito de se cumprir na sua vida, o problema não é você. Então, quando a gente entende que o propósito está se cumprindo, irmãos, a gente é feliz. Mas se a gente olha para a vida e não vê esse propósito se cumprindo, se durante essa análise que a gente vai fazer, em algum momento a gente perceber que o propósito não tem se cumprido, existe tempo hábil ainda para a gente correr atrás, fazer o caminho de volta e arrumar o rumo da nossa vida. Porque depois que ela acabar, depois que os depósitos de 86.400 segundos pararem de serem depositados na nossa conta, aí não adianta mais. E eu falo sempre para algumas pessoas sobre isso. Cai para dentro enquanto é tempo. A Bíblia fala isso, irmãos. Invocai o Senhor, buscai o Senhor enquanto está perto, enquanto tem tempo. Porque depois que o tempo acabar, não adianta mais. Não adianta você pregar para defunto mais. Não adianta você fazer, pode fazer o melhor culto com luzes, câmeras, ação, tirar foto no meio do cemitério. Você não vai ver um braço levantar. E se vê, a não ser que você tenha orado, Senhor, ressuscita, aí levantou, você glorifica. Mas se você não orou por isso e levantou um braço, perna para quem tem, meu filho. Tem alguma coisa errada lá. Porque lá os sonhos frustrados ficaram frustrados e o tempo de correr atrás acabou. As vidas que foram desarrumadas, não tem tempo mais para rearrumar a vida, para reconstruir a vida. Então, faça uma análise da sua vida. O propósito de Deus na sua vida tem se cumprido? Seja sincero com você mesmo. Como às vezes eu falo num domingo à noite para pessoas não cristãs, pare e pensa. Se hoje você tem vivido tudo aquilo que um dia você sonhou para a sua vida, você tinha que estar aqui em cima para você ver a cara de algumas pessoas assim. Porque se dão conta de que estão vivendo uma realidade totalmente diferente do que elas imaginaram. Só que num culto como esse é voltado para a igreja. E é possível sim, às vezes, a gente fazer parte de uma igreja e ainda assim o propósito de Deus não está se cumprindo na gente. Você tem certeza que o propósito de Deus está se cumprindo na sua vida? Esse é o segundo passo para você não passar o tempo
gastar a vida. Terceiro, para a gente terminar. Terceira forma de nós vivermos a nossa vida de uma forma mais produtiva, mais intensa. Jamais perca o propósito eterno. Jamais perca o foco no propósito eterno. Preste atenção, irmãos. A criação do ser humano se deu debaixo de um propósito. Isso aqui a gente já entendeu. Nós fomos criados por quê? Para a glória dele. Nós fomos criados para a honra e para a glória dele. Então, a criação da humanidade se deu debaixo de um propósito. Mas o propósito não acaba aqui. Nós fomos criados para a glória dele. E aí? Glorifica aqui. E depois que acabar a vida? Acabou o propósito. Não é esse o projeto de Deus. O propósito ele não acaba aqui. Existe um propósito complementar a isso tudo. Mas é um propósito complementar. E é por isso que eu sou apaixonado pelo Deus que eu sirvo. Porque além de ser salvador da humanidade, além de ser onisciente, ele é extremamente inteligente. Além de ser um propósito complementar, ele é inteligentemente arquitetado e planejado por Deus. Por quê? Só vai conseguir viver esse propósito complementar quem entendeu o propósito anterior. Você não vai viver esse propósito eterno. Eu não vou viver esse propósito eterno se eu não entender o propósito terreno aqui. Nós vamos complementar lá o que nós já fazíamos aqui. Nós vamos adorar lá. Por isso que é importante, eu falo sempre, irmãos, o que nós precisamos ser nessa terra é adorador. Você pode ser um pregador mais ou menos. Você pode ser um instrumentista mais ou menos. Você pode ser um tesoureiro mais ou menos. Você pode ser um 12 mais ou menos. Você pode ser um líder de célula mais ou menos. Adorador não. Adorador a gente tem que ser o adorador. Porque é a única coisa que vai continuar no céu quando a gente sai daqui. Ninguém está no céu esperando lá com o violão na mão quando o Denilson chegar. Chegou o Denilson, gente. A gente já estava esperando para você tocar. Lá não precisa disso. Você não vai chegar lá, vai ver um monte de anjo quebrando cabeça. Quando chegar de repente o tesoureiro, puxa vida, que bom que você chegou, que a gente estava esperando saber aqui onde é que estava sobrando esse centavo. Lá não, irmãos, a gente só vai adorar. Mas para a gente entender o propósito eterno, a gente precisa entender o propósito aqui. Você precisa descobrir o propósito de viver integralmente para a glória dele. Porque aquele que vive a vida terrena de uma forma que glorifica o nome de Deus, adorando esse Deus, que foi o próprio Deus que concedeu a vida. Aquele que vive essa vida, glorificando ao Deus que lhe concedeu a vida, ele deixa essa condição de criatura e ganha uma nova condição. Qual é a condição? De filho. Você entra nessa terra como criatura, para entender o propósito para o qual você foi criado como criatura. Mas quando você entende o propósito para o qual você foi criado como criatura e pratica esse propósito, você sai dessa condição de criatura e passa a ser filho. E lá, criaturas não vão entrar. Lá quem vai entrar é filho. Entendeu por que a gente tem que entender o primeiro propósito daqui para depois ir para lá? O propósito eterno de Deus para nós, irmãos, é de um dia nós habitarmos nas regiões celestiais com o Deus da vida. Efésios 2, versículo 4 e 6 diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Nos amou de uma tal forma, que nos fez filhos, e nos deu o direito de, depois de mortos, sermos ressuscitados com Deus, com Jesus, e assentarmos nas regiões celestiais para reinar com Ele. Esse é o propósito. Mas só vive esse propósito lá quem entendeu o propósito aqui. O problema, irmãos, é que pessoas acabam se perdendo, às vezes no meio do ativismo religioso, e perdendo o foco desse propósito eterno. As pessoas entram e parecem que entendem o propósito terreno, mas com o tempo elas olham tanto para o que elas fazem na terra que elas esquecem o foco do propósito eterno lá no céu. É quando a gente encontra os ativistas religiosos, que só vêm à igreja porque estão numa escala.
Se não tiver na escala, desvia. Irmãos, nós temos pessoas nessa igreja que elas só estão agarradas no altar por causa da escala. Cadê os líderes? Líder de ministério. Mentira? Nós temos pessoas hoje na igreja, irmãos, que se não fosse uma escala, talvez já estivessem até desviadas. Sabe o que é isso? Pessoas que entendem só o propósito terreno. Ela não vem ao culto para glorificar a Deus, ela vem para cumprir uma escala, porque ela sabe que se faltar uma escala, ela vai ser cobrada. Tem pessoas que vivem uma vida com Deus hoje, aparentemente santa, simplesmente porque sabem que são membros dessa igreja, e que se tiverem um comportamento um pouquinho diferente, vão ser cobrados por isso. Mas se fossem ovelhas de um pastor que não chamasse atenção, a rede social delas era mais podre do que a vida de pecado que elas têm. Mas se eu postar isso, meu líder de célula vai chamar minha atenção, meu pastor vai me chamar a atenção, então eu não posto. Isso é gente, irmãos, que perdeu o foco do propósito eterno. Faz, mas faz para homem. E é por isso que eu encerro essa palavra de fazendo uma pergunta. O que você está fazendo hoje aqui? Quem é que está no vídeo? Na produção. Luana, o que você está fazendo aqui hoje? Você está apertando tecla de computador? Ou você está caminhando para o céu? O computador é só um disfarce. Porque a cada apertar de uma tecla, a intenção de Deus é olhar para você e ver você caminhando para o céu. Quem está no som? Você está mexendo no som aí, regulando o som? Ou você está caminhando para o céu? Sabe por quê, Jefferson? O dia em que você encarar essa mesa de som como sendo algo simplesmente mecânico, você cumpriu o propósito na terra, mas esqueceu o propósito eterno. Você passou a fazer para homens e esqueceu o que fazia para... Está dando para entender, gente? É a mesma coisa iluminação, a mesma coisa ação social. Irmã, nós estamos aqui na terra dando comida para homens, ou nós estamos aqui como igreja caminhando para o céu? No céu não tem cesta básica não, irmãos. No céu não vai ter cesta básica. O dia que a gente chegar lá, ninguém vai chegar para a gente e falar, vai ter um anjo com a caneta. A senhora anotou o estoque do arroz? A senhora foi entregar aquela última cesta que estava agendada? Ninguém vai perguntar isso para a gente. Deus olha para o que a gente faz e que enxerga a gente caminhando para o céu. É o passar de um pano, irmãos. É o limpar de um ventilador. Isso aqui é algo que tem me incomodado muito nos últimos tempos. Não é difícil encontrar água para mim. Não é difícil. Mas eu andei fazendo uns testes com a igreja, umas 2 ou 3 semanas. Se eu vou ministrar, os servos trazem água. Se vem um 12 ministrar, ministra seco. Uma vez a Josi veio ministrar e eu trouxe um copo de água para ela. Na semana seguinte, eu falei para ela, hoje eu não vou trazer água não, estou fazendo um teste. Tadinha, ela, tá bom, pastor. Entendeu nada. Deixei 2 semanas sem água. 2 semanas eu cheguei no EBD, estava aqui, sem água. Sabe o que é isso, irmãos? Fazer o propósito terreno. Eu faço porque é para o pastor. Eu não trago água para o pastor. Eu trago água para alguém que o Espírito Santo vai usar para falar comigo. Eu fui de uma igreja onde tinha um diácono que quando era o pastor que ia pregar, ele dava água mineral. Quando vinha pastor de fora, ele ia lá na torneira e abria. Enchia o copo e trazia. Aí um dia pegaram. Espera aí, irmão, esse copo aí é o copo do púlpito. O irmão acho que enganou. Disse, não, estou levando para o púlpito. Falei, não, mas tem água mineral. Não, água mineral é só para o pastor. Tá maluco, irmão? Água mineral não é para o pastor. Água mineral é para o profeta. Água mineral é para o sacerdote. Água mineral é para quem Deus usa. E se ele subir com pecado e Deus não usar ele, o problema é dele com Deus. Mas a gente não vai puxar essa para nós. Você entendeu, irmãos? A importância da gente estar focado no propósito eterno. Fazendo coisas não para homens reconhecerem, mas para o Deus que vai nos levar para o céu. Nós cantamos isso aqui hoje. Hosana, Hosana, o noivo vem.
Nós fazemos as coisas aqui esperando o noivo vir. A minha oração é que a gente faça de uma forma que Deus reconheça, ao ponto de quando o noivo vir, ao invés dele fazer assim, né, vem, tem muita gente que vai dizer, você não, você fica. Mas eu queria, fica aí mancadinho, passar uma tribulação para ver se você aprende a ser crente. Preste atenção, irmãos. Qual é o propósito para o qual você foi criado? O propósito tem se cumprido na sua vida? E se tem se cumprido de uma forma que não tem feito você perder o foco do propósito eterno? Fala comigo, descubra o propósito. Viva pelo propósito. Não se perca do propósito. Sabe por quê, irmãos? Quem perde o propósito passageiro perde por inteiro o propósito eterno. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar.